Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço a todos os 527 mil inscritos no meu canal e sempre digo muito obrigado mesmo. E você que gosta do conteúdo, das entrevistas, das lives, indica um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar o sininho, que são as notificações que vai avisando as novas postagens. Coloca like, claro, no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem. Olha aí, tem vídeos, entrevistas com 1.000, 2.000, 2.500 comentários. Usar para os comentários, debater, sugerir, é sempre muito bom, né? Lembro também que hoje postamos uma excelente entrevista com o embaixador Roberto Abdenur, que foi embaixador do Brasil na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, entre outros importantes embaixadas que ele passou, e que faz reflexões importantíssimas, mas importantíssimas mesmo, sobre a política externa brasileira. Assista, uma coisa de alto nível. E ontem, sábado, postamos uma bela entrevista também com o jurista Reale Júnior, e durante essa semana que terminou, tivemos a entrevista com o Lobão, que já está com 90 mil visualizações, falando de cultura, música, política brasileira, a entrevista semanal com o economista Delfim Neto, nosso bate-papo, sempre muito agradável, a entrevista com a ex-ministra do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e corregedora do CNJ, Eliana Calmon. Tivemos com a Mônica de Bola, economista, uma excelente conversa sobre a questão do papel do Estado, do teto de gastos, né? Aqui também muita gente assistiu, foi muito visualizada. A entrevista com Vera Magalhães, né, jornalista, conhecida de todos, discutindo a questão de como é que se relaciona fontes com o jornalismo e política. O João Amoedo, do Partido Novo, e agora tem toda uma polêmica em torno do Partido Novo, vocês estão acompanhando, né? Fazendo uma análise do governo Bolsonaro, mas não só, mas principalmente a entrevista com o Jorge Cajuru, que já tem 275 mil visualizações. Então, isso para vocês verem, são economistas, juristas, jornalistas, políticos, gente de várias entradas para analisar a complexidade do que o Brasil está vivendo esse momento extremamente difícil, né? E aí, justamente o que eu estava pensando, saindo um pouco da esfera dos acontecimentos, descolando e buscando uma explicação de cima, mais estrutural, sobre esses fragmentos da realidade que aparecem no noticiário, para tentar uma compreensão. E eu queria dividir com vocês algumas dessas minhas perguntas, porque nem sempre eu tenho resposta, ou para que essas questões são tão complexas que exigem um esforço de reflexão, de leitura, de pesquisa, né, de todos nós. Né? Eu sempre digo que o Bolsonaro e a presidência Bolsonaro simboliza a decadência da política. É possível dizer, apesar com certo cuidado, que ele é o ápice da crise política no Brasil. Pior do que o Bolsonaro, provavelmente, tem muita gente por aí, mas nós não chegaremos. Ele seria o que diria esses pregadores aí de dinheiro, o senhorzinho Maltarafé, tal, aquela turma, de um fundo do poço. É o fundo do poço da política brasileira. A necessidade, eu tenho alguns encontros, especialmente nos finais de semana, tentado pensar com vocês por que nós chegamos a isso. Claro que tivemos um processo eleitoral tenebroso, o processo de 2018, e o voto tem um preço, e o preço é o que nós estamos vivendo, a pior crise política, econômica e sanitária da história brasileira, que independe dos efeitos da pandemia. O processo é muito mais profundo do que a pandemia, que, claro, é extremamente grave com tudo que está ocorrendo no Brasil e no mundo, mas a nossa crise, ela é muito maior do que a chegada da Covid-19 ao país. E aí eu fiquei pensando, a raiz da crise nossa é política. Eu insisto, a raiz é política. Tem as questões econômicas, estava lendo hoje o noticiário, vendo aqui no Estadão, especialmente, tem uma bela matéria, a pandemia deve reforçar o poder chinês na economia, e mostrando que pelas projeções, em 2028, a China vai ultrapassar o PIB dos Estados Unidos e se transforma na maior economia do mundo. Aquilo que nós temos falado, como é que o Brasil vai se posicionar na próxima década, que essa década que está terminando é uma década perdida, essa sim é uma década perdida, né? Desde 1980 para cá, dessas 4 décadas, a década dos anos 80, dos anos 90, do século passado, a primeira década desse século e essa que está concluindo, portanto 4 décadas, essa é a pior, né? Nós tivemos em média um crescimento do PIB, vamos ter algo em torno de 0,8 na década, e um crescimento demográfico de 0,9
4,8 aproximadamente, portanto o país está estagnado, né? Essa é a pior década. E é necessário a gente entender, não é constatar o fato e ficar chorando, não. Como é que a gente entende o porquê ocorreu tudo isso e quais são os caminhos, porque são vários, é verdade, não há um caminho, alguém que diz, não, esse é o caminho luminoso para sair da crise, as coisas são muito mais complexas. E esse é o intuito, inclusive, da conversa. Eu insisto que a crise é política, é uma crise sistêmica, né, do sistema político brasileiro e é uma crise das elites que estão presentes no sistema político brasileiro. Se nós não resolvermos a crise das elites, que é um processo de formação, mas que passa primeiro pela crise, para solucionar a crise do sistema político, nós teremos uma outra década, a terceira desse século, perdida, né? E o que acontece é que quando você compara o crescimento do Brasil com o crescimento médio mundial, é isso que a gente sempre tem de fazer, aprendo com os encontros que a gente tem com os economistas, tem de fazer sempre essa relação, nós vamos sempre ficando cada vez mais para trás, e entendendo que agora o mundo é outro, o eixo econômico do mundo saiu do Atlântico e foi para o Pacífico nas últimas 2 décadas. E com a China, a partir de 2028, tendo o maior PIB do mundo, o eixo econômico está por lá, né? É ali que nós vamos ter que entender o que está acontecendo. E o Brasil não consegue pensar nem o curtíssimo prazo, o curto prazo, o médio prazo, o longo nem se fala. Inclusive porque sequer Ministério do Planejamento nós temos, o que é um verdadeiro absurdo, que foi extinto por esse governo, criando aquele Frankenstein, aquela coisa absurda que é o Ministério da Economia, que une fazenda, planejamento, trabalho, indústria e comércio exterior. É um verdadeiro absurdo aquilo que foi criado. Bem, então, primeiro ponto, a raiz da crise é uma crise política, é uma crise do sistema político e de fracasso das elites, né? Um outro ponto é perguntar assim, puxa vida, se nós estamos desde 1980 tropeçando, o que aconteceu antes nos outros 50 anos, entre 30 a 80? O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. E por que ele conseguiu mais crescer no mundo ocidental? É porque tinha elites que conseguiam responder aos desafios do Brasil e do mundo naquela conjuntura, né? Desde os anos 30, que é a década mais complexa do século XX, até o período pós-guerra e a inserção do Brasil na Guerra Fria, que foi até 1989. O século XX é um século muito curto, ele começa em 1917 e termina em 1989. Ele começa com a Revolução Russa, né? Ou se assim preferirem, com a Guerra de 1914, você pode até escolher uma datação, e termina com a queda do Muro de Berlim em 1989. Então, o Brasil conseguiu se encaixar naquilo, e agora não consegue. Nós estamos perdidos, tanto que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, um senhor patético, o Araújo, disse nessa semana passada, agora que terminou, que o Brasil é um estado pária, concordando com o que nós sempre dissemos aqui, mas ele vê isso como elogio. Quer dizer, você ficar como estado pária da comunidade internacional dentro da loucura que hoje está no governo, e o Bolsonaro é produto da decadência da política no Brasil, é bom. Ao contrário, isso é péssimo. Nós estamos absolutamente isolados. Ninguém quer saber do Brasil, diferente dos anos 1930 a 1980, que são os anos dourados no campo do crescimento econômico do Brasil. Aí eu fui anotando, você pode falar assim, pera um pouquinho, mas nesses 50 anos, entre 30 e 80, teve poucos momentos de democracia. É verdade, você acertou. Quer dizer que quando tem democracia não cresce. E quando tem democracia é ruim o crescimento econômico? Quer dizer, não tem democracia, crescimento econômico. Tem democracia, não há crescimento econômico? É possível estabelecer essa relação meia primária que eu estou colocando aqui? Não. Não, e não há uma relação necessariamente de um fato com outro, apesar que a China e a forma do modelo político chinês, a relação que tem com a economia, faz com que essa questão seja de difícil resposta. Não é tão simples assim, acho que vocês estão entendendo a relação entre crescimento econômico e democracia política, né? Que durante um período no mundo ocidental era quase como uma condição sine qua non para o crescimento econômico, a existência da democracia política. Mas para voltarmos aqui ao Brasil, como é que nós podemos entender isso? Eu acho que esse é o grande desafio. É inegável que, a partir da Constituição, essa que eu sempre mostro de 1988, houve
houve muitos ganhos no campo da educação e da saúde, por exemplo, e que atinge diretamente os mais pobres. Ampliou-se a educação pública como nunca na história do Brasil e ampliou-se a saúde pública. O SUS é o maior atendimento de serviço público gratuito do mundo. Isso foi ganhos, né? Alguém pode dizer assim, mas no conjunto isso pode não ser lá muito bom, mas antes a população estava escondida no campo, ou morrendo no campo, ou era analfabeta no campo, e agora eles estão nas cidades. Isso, nesse sentido, foi um avanço. E que mais? Vamos pensando sobre isso. É inegável também que, além dos avanços, e nunca tantas crianças estiveram na escola como no final dos anos 80 para cá. Não é verdade? Isso é inegável. Mas a qualidade de ensino não teve uma correlação necessária com o aumento de crianças na escola, né? Pode ser que em alguns estados isso seja bastante evidente, mas aí é uma outra questão, porque antes o que acontecia é que essa criança estava escondida no interior, né? E aparecia, e você tinha um ensino público restrito a camadas, entre aspas, até vamos chamar assim, com certo exagero, privilegiadas da sociedade brasileira. No mesmo ponto em relação à saúde pública, eu morria no interior, né? E hoje nós temos uma estrutura de saúde pública que foi desafiada e respondeu com eficácia agora, na pandemia, na maior tragédia sanitária dos últimos 100 anos da história do Brasil. Nesse sentido, foi um avanço, né? A questão da saúde pública. A Constituição de 88, veja como é complexa a questão, não tem uma resposta simples e é necessário sentar, estudar, pesquisar sociologia, política, antropologia, olhar a história, ver as questões econômicas, pensar as questões jurídicas e sua relação com o Brasil, que tem muitos Brasis. O Brasil não é o Brasil e nem os dois Brasis do Jacques Lambert lá dos anos 1950, não, são muitos Brasis. Como conviver tudo isso? Como conviver uma startup que de ponta, por exemplo, na tecnologia, né, brasileira, e nós temos com uma presença mundial com o Chico Rodrigues. Como que você pode combinar esses dois mundos? A tecnologia, essa startup que construiu uma coisa fantástica, que vende seus serviços para o mundo, e o Chico Rodrigues que esconde o dinheiro roubado, desviado, peculato dos que contraíram a Covid-19, escondendo entre as nádegas. Esses dois mundos, como é que podem dialogar? Não podem dialogar. São dois mundos muito diferentes. Esse, o Chico Rodrigues, é o passado. Esse é o futuro. Só que o passado não passa. Aí é que é a questão. Ao mesmo tempo que nós criamos instituições modernas, eu fiz referência à questão das liberdades, né, que estão presentes aqui, da questão da educação, da questão da saúde, que isso é o moderno, mas tem a permanência do velho. O velho sistema, né, conseguiu se preservar mesmo entre uma instituição, as instituições modernas criadas pela Constituição, que é, de todas as constituições brasileiras, e no meu curso eu falo isso, a melhor Constituição de todas que tivemos, desde o Império até hoje, essa daqui. Quer dizer, como ter essa resposta? Vocês estão entendendo? Eu quero, né? Você tem o Chico Rodrigues aqui você tem um jovem empreendedor que teve sacadas, que criou uma empresa fantástica e que é referência no mundo, naquela sua área de conhecimento e tal. E aqui tem aqui o velho. O que é o Davi Alcolumbre? Sabe o que o Davi Alcolumbre está pensando hoje? Ele não está pensando o que nós estamos dialogando aqui, que são as questões estruturais. Ele está pensando em eleger o irmão dele prefeito de Macapá. É isso. Não, e esse é a elite política, que o presidente do Senado, pela Constituição, é o presidente do Congresso. Ele, inclusive, está na linha da sucessão presidencial. O presidente vem o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado. Então, vocês estão vendo que não há diálogo entre... Eu só falei esses dois mundos, mas nós temos um mundo muito plural no Brasil, entre atraso e modernidade, né? Antigamente se falava, desde a questão do Nina Rodrigues, de litoral e sertão, né? É coisa, portanto, é complexa. Como é que nós vamos nos posicionar no mundo a partir da próxima década? É com essa caterva, que eu defino muito bem, é uma caterva que está no governo? É com esses militares que estão aí em troca de um dinheirinho para aumentar seus salários? Esses militares que podem pensar guerra, aqueles jogos de guerra, as questões estratégicas? Isso é piada. Isso aqui está parecendo exército da República Dominicana na época do Trujillo. É isso. Né? Um exército república bananeira. Não é com essa turma que está aí, ao menos. Deve ter oficiais capazes, presumo que tenha, né? Inclusive eu conheci alguns que tinham uma grande capacidade, mas não é essa turma que se vendeu
a um governo criminoso e que trai os interesses nacionais, que é o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro agora tira uma foto com um cachorro, né, dizendo assim, vacinação obrigatória só para o Faísca é o cachorro. Que presidente no mundo, um chefe do executivo, faz isso hoje no mundo? Ou um primeiro-ministro? Ninguém. O Bolsonaro representa essa modernidade brasileira? Não. Ele representa o passado mais arcaico, mais arcaico. É um passado ainda em que o sagrado queria dominar o mundo. Parece ainda naquele momento, durante o Império, em que o catolicismo era a religião oficial do Estado e o Estado controlava a Igreja. Aqui tem uma modificação, eles querem que os evangélicos sejam de alguma forma, tenham um domínio ideológico da sociedade, né, e controle a estrutura do Estado, pior ainda do que a Constituição de 1824, que tinha o direito do padroado, né, o Estado controlava a Igreja e criava dificuldades para os protestantes, era chamado protestantes, no sentido clássico, evidentemente, os calvinistas, luteranos, etc., presbiterianos, etc., vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Agora, veja como a questão, essa leitura de mundo, o senhorzinho malta da festa, isso representa o Brasil moderno? Não. Então, perceba, tem uma parte da sociedade civil que deu um grande salto para trás na sua visão de mundo e de sociedade. E, por outro lado, temos uma sociedade moderna, aqui do outro lado, né? No campo político, temos isso que eu dei o exemplo do Chico Rodrigues, apesar que se cria também, tem a criação de várias formas mais modernas também de representação política. E aí eu anotei que a Constituição, ela conseguiu ser um grande salto para frente no campo dos direitos, das liberdades, e eu já exemplifiquei, mas não na questão do sistema político. E aí criou uma outra contradição, veja como é complexa, uma outra contradição entre uma Constituição moderna, mas que criou um sistema político que cria dificuldades até para o seu enraizamento na sociedade, a Constituição, por causa do sistema político arcaico. Né? Como ela pode conviver, e aí não é culpa da Constituição, mas da Assembleia Constituinte, com os antigos territórios que viraram estados? Que passaram a ter 3 senadores e 8 deputados federais. Veja o caso de Roraima, não tenho nada contra Roraima, você que está me acompanhando aí, mas é um absurdo Roraima ser estado. Tem o quê? 720 mil habitantes, aproximadamente, sabe lá, 800 mil? Com quantos votos precisa ser eleito um senador aí? 100 mil? 80 mil? Quantos votos eleito em São Paulo? 7 milhões, 8 milhões? O Senado não tende a haver uma diferença. A casa da federação é o Senado. A Câmara dos Deputados é a casa do povo. Então há uma péssima representação na Câmara dos Deputados e transformou-se o Senado numa espécie de Câmara um pouquinho mais sofisticada, com mandato maior, mas com atribuições muito parecidas, violando inclusive a Constituição. Isso na prática, eu estou dizendo isso na prática. Então está errado, né, ter criado o Estado de Tocantins. Então naquele mesmo espaço que tinha antigamente, o espaço de Goiás, que tinha 3 senadores, deram ao Distrito Federal 3 vagas, 3 assentos, e ao Estado de Tocantins criado na Centro-Norte mais 3. Então, onde havia 3 senadores, passou a ter 9. E com toda aquela estrutura, Tribunal de Justiça, toda aquela estrutura. Está errado. Então, aí isso independe da Constituição, mas foi aquele desejo dos constituintes e que acabou criando problemas graves agora. Porque é difícil um presidente da República eleito com uma visão democrática, não Bolsonaro, que é do campo fascista, ele está fora do campo democrático, conseguir impor um governo reformista. Fernando Henrique conseguiu fazer isso? Não. Lula, o PT teve 14 anos. Não, ao contrário. O PT se aliou a Chico Rodrigues da vida, assim como o Fernando Henrique se aliou a Chico Rodrigues da vida. Então, a história não se movimenta. Aí é que é o cerne da questão. Se nós não enfrentarmos essa crise do sistema, reformá-lo, né, nós vamos ter mais uma década perdida próxima. Pô, aí não dá. Chega de década perdida. Né? Mas é necessário reformar o sistema político. Né? E temos agora esse momento, porque chegamos ao ápice da decadência, se é possível dizer isso, que é o Bolsonaro. Ele é o ápice da decadência. Mais do que essa caterva que está aí no poder para destruir a República Brasileira, não teremos. Então agora é a possibilidade, mas precisa saber ler a conjuntura e entendê-la. Eu sinto sempre uma passagem aqui da Revolução, da Hannah Arendt, né? Isso está no primeiro capítulo, nessa edição está na página 38, que é quando chega a notícia para o Luís XVI, lá em Versalhes, na noite de 14 de julho de 1789,
1989 do que tinha acontecido na Bastilha, em Paris. E aí chega o Duque e diz assim, Majestade, seu mordomo, caiu a Bastilha, tinha umas 10 pessoas na Bastilha presas, pouco, duas, nem isso, né? Ele fala assim, ele fala para o Duque, é uma rebelião? Aí o Duque fala, não, Majestade, é uma revolução. E qual é a diferença? A rebelião você reprime facilmente e sabe quando ela termina. Uma revolução você não sabe como termina e até onde ela vai, e você não reprime como se fosse uma rebelião. Mas o Duque leu a conjuntura corretamente, o Luís XVI não, e veja como ele terminou. Vamos ficar hoje por aqui. Então, se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal, se inscreva, faça o blog do Villa, Marco Antônio Villa, ative as notificações, coloque like no que vocês gostaram, assista as entrevistas e tem no www.cursodovilla.com.br os 3 cursos que estamos oferecendo, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!